Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Me abusou na infância? Então a eu adolescente vai arruinar sua vida. Eu queria contar essa história há muito tempo e achei que este era o lugar perfeito. Peço desculpas se a ortografia e a gramática não estiverem incríveis. Escrevi tudo de uma vez e não tenho energia para editar. Quando eu tinha cerca de 10 anos, meu pai arranjou uma nova namorada, Lauren. Lauren era um monstro malévolo. Quando a conheci pela primeira vez, ela era adorável e amigável, e rapidamente passei a gostar dela. Mas ao longo dos anos, tudo desmoronou rapidamente. Começou pequeno, Lauren roubava minhas coisas e depois negava. É claro que todos acreditavam nela. Ela me dizia que meu pai a amava mais do que a mim e que se ela quisesse, poderia estalar os dedos e ele nunca mais me veria. Ela leu meu diário e contou a todos o que eu tinha escrito. Ela me denunciou a SPA por maltratar meus animais, o que eu não fazia. Depois de alguns anos, ela fez com que meu pai me batesse. Sim, eu sei que ele era um adulto com escolhas e eu o considero igualmente responsável. Ela constantemente contava ao meu pai como eu era ruim e o encorajava a me machucar. Depois de um tempo, ele sempre acabava cedendo e fazendo o que ela queria. Há muitas outras coisas que ela fez, mas você entendeu a ideia. Meu pai e Lauren se separaram quando eu tinha cerca de 16 anos, mas eles ainda tinham uma casa juntos. Foi por volta dessa época, como uma adolescente suicida e infeliz, que decidi me vingar. Passei meses planejando e foi isso que fiz. Eu queria que a vida inteira de Lauren desmoronasse de uma só vez, então tudo tinha que ser perfeitamente cronometrado. Comecei fazendo com que ela fosse demitida e ganhasse um registro criminal menor. Lauren trabalhava em um depósito da polícia para itens apreendidos. Mas a travessa Lauren estava roubando do depósito, então tomei notas do que ela roubou e quando. Uma vez que eu tinha uma lista decente, contatei anonimamente o chefe dela com minha lista. Lauren foi imediatamente suspensa e depois de algumas semanas, foi considerada culpada de roubo. Ela foi imediatamente demitida e acusada de furto, incluindo o furto de uma substância da classe C. Agora Lauren estava desempregada e praticamente inempregável. Parti para a segunda etapa. Lauren, sem renda, precisava vender a casa, pois agora não conseguia pagar a hipoteca. Meu pai também queria vender para poder morar com sua nova namorada. Então tornei a casa impossível de ser vendida, e bastante desagradável para se viver. Meu pai e Lauren eram estúpidos e nunca trancavam a porta dos fundos. Eu não tinha chaves, então eu me esgueirava quando sabia que eles estavam fora e escondia coisas nojentas. Insetos por toda parte, camarões velhos escondidos sob o assoalho, até costurei alguns camarões velhos na parte inferior das cortinas. Camundongos mortos por toda parte, inclusive sob o travesseiro de Lauren. Camundongos vivos na despensa. A casa fedia e ninguém conseguia descobrir o motivo. As imobiliárias se recusavam a listá-la, ou só a listavam por um valor muito abaixo do real, e os potenciais compradores saíam rapidamente depois que ninguém conseguia explicar a origem do cheiro horrível. Lauren estava à beira da falência, exatamente o que eu queria. Só restava uma área da vida dela para destruir. Lauren estava em um relacionamento há 1 ano ou mais com um cara. Não consigo nem lembrar o nome do coitado. Vamos chamá-lo de John. Bem, Lauren estava traindo John e de todas as pessoas com o próprio pai dele. O pobre John pediu Lauren em casamento, ele precisava saber quem ela realmente era. Um dia, quando Lauren tinha o pai de John em casa, entrei na casa pela porta dos fundos destrancada, peguei o celular dela que ela havia deixado na cozinha. Levou algumas tentativas e muita observação da casa para ter sorte com o telefone. Mandei uma mensagem para John do telefone dela, fingindo ser Lauren. Eu disse a ele que estava doente e pedi que ele viesse. É claro que o bom e velho John correu para lá. Eu destranquei a porta da frente e mandei uma mensagem para ele, avisando que ele podia entrar, pois eu estava na cama doente. Saí e me escondi nas redondezas. O drama foi intenso. Lauren e o pai de John, seminus, correndo atrás de John na rua, gritando, chorando. Acho que John até deu um soco no pai antes de ir embora dirigindo. Obviamente, o relacionamento acabou e o pai de John até a abandonou na tentativa de conseguir o perdão do filho. Então Lauren estava sozinha, falida, inempregável, enfrentando acusações e prestes a ir à falência. Infelizmente não sei como a história termina. Cortei o contato com meu pai naquela época e assim, minha conexão com Lauren se foi. Lembro que meu pai mencionou que ela estava suicida pouco antes de pararmos de nos falar. Então, aos meus olhos, meu objetivo foi alcançado. Eu não precisava ver o desfecho de qualquer maneira, só de saber o que eu havia conseguido já era mais do que suficiente para mim. E essa é a história de como me vinguei. Escrevendo, percebo o quão surreal parece, mas essa é a história toda.
Vingança da vovó. Ok, então um aviso, estou no celular, escrevendo com pressa, a história foi contada pelos meus avós, então pode ser que esteja enfeitada, blá blá blá, vamos à história. Eu imediatamente tive que escrever isso porque é a coisa mais incrível que já ouvi. Eu estava visitando minha avó e meu avô para comemorar vários aniversários de verão juntos, mas quando cheguei à casa deles, o terreno à direita estava completamente vazio. Quero dizer, sem pedras, sem base, sem entulho, apenas grama levemente crescida. Grama, onde costumava haver uma casa. Quando os cumprimentos foram feitos e a festa começou, eu absolutamente precisava saber o que aconteceu, então fui perguntar aos meus avós, e meu Deus, eu não estava esperando a montanha-russa de história que eles me contaram. Há alguns anos, meus avós tinham vizinhos muito desagradáveis. Barulhentos a todas horas, lixo no quintal, discutindo com outras pessoas na rua, simplesmente insuportáveis. Era um marido e uma esposa, e o filho adulto deles que ia e vinha irregularmente. A esposa entrava em discussões com qualquer um sobre qualquer coisa, e o marido intimidava fisicamente as pessoas que se defendiam. Eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo com o filho, mas não podia ser nada bom, já que era bem conhecido que ele havia estado na cadeia do condado várias vezes. A casa aparentemente refletia os inquilinos, pois parecia horrível. Estava caindo aos pedaços, com vigas soltas e tinta descascando, mas nada era feito a respeito devido ao cara que alugava o lugar ser um proprietário negligente, falaremos dele mais tarde. Tudo chegou a um ponto crítico uma noite quando meus avós voltaram para casa e encontraram sua porta dos fundos arrombada e alguns dos violões do meu avô desaparecidos. Agora, o vovô ama sua música e tem cantado e tocado a vida inteira, então é seguro dizer que esses violões não são apenas muito memoráveis para ele, mas também muito caros. Eles, claro, foram à polícia e, após algumas investigações, descobriram que os violões haviam sido vendidos em uma loja de penhores ou algo assim pelo filho. Infelizmente, eles não conseguiram recuperar os violões, mas acredito que meus avós foram devidamente compensados, pois os violões estavam segurados. Hoje eu aprendi que violões têm seguro. Dado o valor dos violões, o roubo foi absolutamente um crime grave e o filho acabou novamente na cadeia. Depois disso, os vizinhos passaram a assediar meus avós através da cerca ou em sua varanda, tornando difícil para eles até mesmo sentar-se do lado de fora. Eles os chamavam de nomes obscenos, jogavam lixo por cima da cerca, e o marido ainda tentava ficar agressivo. Agora, enquanto meu avô é um cara muito tranquilo e calmo, minha avó não aceita desaforo de ninguém, especialmente não de idiotas como esses. Então, o que ela fez? Ela conseguiu que a casa fosse condenada. Foi fácil para ela fazer isso, na verdade. Ela ligou para as autoridades locais, a promotor público? Gerente de propriedade? Não sei, e eles vieram e fizeram uma inspeção, embora fosse claro pelo exterior da casa que ela não havia sido devidamente mantida por muito tempo. Uma ligação levou a mais ligações, e a propriedade foi considerada imprópria para morar, o que forçou os vizinhos rudes a se mudarem. Não tenho certeza do que aconteceu com eles ou para onde foram, mas supostamente eles foram acomodados em um hotel próximo pelo proprietário negligente até que a casa pudesse ser consertada. Florecha do Vim. Agora entra o proprietário negligente. Claro que seus inquilinos lhe contaram quem havia denunciado a casa, então, claro, ele ficou chateado com meus avós. Em vez de consertar a casa, porém, ele fica agressivo no primeiro dia em que está lá, gritando com meus avós sobre como eles são idiotas por denunciá-lo e como eles lhe custaram um monte de dinheiro e que ele vai processá-los e por aí vai. Chega ao ponto em que os vizinhos do outro lado da rua chamam a polícia local para vir acalmar a situação. O que eles fazem? Algumas semanas se passam e minha avó não viu o proprietário negligente ou alguém por perto para consertar a casa. Não sendo de deixar as coisas passarem facilmente, a avó começa a fazer ligações frequentes para vários serviços, denunciando a casa e sua falta de progresso. Cada vez, a caminhonete do proprietário negligente apareceria por um dia e depois sairia sem mudar nada. O vovô disse que ele bloqueava a entrada deles, mas como eles ficam em casa na maior parte do tempo, não era um problema grave. A avó discordou. Finalmente, minha avó reclamou o suficiente para que os oficiais viessem e condenassem a casa para demolição. Isso teve dois efeitos principais. Primeiro, os vizinhos rudes agora estavam praticamente sem teto, já que, assim que eles e o proprietário negligente ficassem sem dinheiro para pagar pelo hotel, estariam desamparados. Segundo, o proprietário negligente ainda tinha que pagar uma tonelada de multas pelo estado da casa. O resto é mais culpa dele do que das ações da minha avó, mas ele se recusava a pagar e se recusava a comparecer ao tribunal, levando a um mandado de prisão ser emitido em seu nome. Alguns meses atrás, as equipes de demolição vieram e derrubaram o lugar, deixando o lote perfeitamente vazio. Eles até removeram a entrada da garagem, então agora parece apenas uma extensão do quintal lateral.
Meus avós não tinham certeza do estado final dos vizinhos e do proprietário negligente, mas minha avó parecia muito satisfeita consigo mesma ao terminar sua história. Eu a amo muito. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima.